Então, quais são os pontos que a gente analisa numa due diligence para a gente ver se o sócio ou não, para a pessoa está apta ou não a ser sócio? Uma das primeiras coisas que a gente vê é o regime de casamento daquele sócio. Regime de casamento, por quê? Porque, no caso assim, o regime de casamento mais comum dos brasileiros é o regime de comunhão parcial de bens. Antigamente era o regime de comunhão universal. No comunhão universal, tudo que a pessoa tem, deixa de ter antes do casamento e depois, divide em dois, né? No caso de divórcio, por exemplo. No regime de comunhão parcial, que é o mais utilizado hoje em dia, é, os bens adquiridos após o casamento entram na divisão, na meação, né, no que pertence a cada um. Tem algumas exceções, tá? Mas no caso de cotas sociais, cotas de empresa, elas entram sim na meação. Ou seja, se o seu sócio ele já era casado antes, né, de virar o seu sócio, e aí vocês assinam, ele era casado antes, vocês assinam um contrato aí social, abrem a empresa juntos, e depois de um tempo ele vai se divorciar com a esposa dele. E aí o que acontece nessa hora? A esposa dele tem direito a metade das cotas dele. Só que ela tem direito a virar sócia? Em regra não. Tá? Pela regra do Código Civil, não tem direito a virar sócio. Mas ela tem direito a metade das cotas. Então, o que acontece nesse caso? Aconteceria o seguinte, faz-se um balanço, isso pela regra legal, tá? Faz-se um balanço patrimonial, vê qual que é o total assim, que a empresa vale, e aí faz a divisão das cotas. Vamos supor, vamos pegar um valor fácil aqui, vamos supor que a empresa esteja valendo 100 mil reais. Tá? Que a gente considera o ativo com o passivo, as dívidas, o que ela tem que receber ali, faz-se um cálculo, e aí vamos ver, por exemplo, vamos supor que eu tenho um sócio, é 50-50, né? 50% da sociedade é dele, 50% é minha. Então, o que aconteceria nesse caso? Que a esposa dele teria ali um direito a 25%, que seria metade das cotas dele. Então, no caso, no nosso cálculo aí, como estamos falando de 100 mil reais, ela teria direito a receber 25 mil reais, que corresponde à metade das cotas do marido dela, que ela está se divorciando, que é o seu sócio. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, porque isso assim, eu vou barrar, não vou barrar, eu não quero sócio casado. Isso vai de você, tá? Tem empresas que trabalham, por exemplo, que são o que a gente chama de fintechs, que trabalham com investimentos, com dinheiros, com fundos de investimentos, por exemplo, que os sócios, eles só admitem sócios que são casados no regime de separação total de bens, por exemplo. Por quê? Porque essas empresas fazem, às vezes, muitos negócios, muitas operações caras, né, que envolvem muito dinheiro, que precisam, muitas vezes, esses sócios precisam dar garantias, e para dar alguma garantia ou dar algum bem em garantia para que o negócio se realize, precisa, muitas vezes, da assinatura do cônjuge, que a gente chama de outorga uxória. E aí imagina o seguinte, você está lá para fazer uma mega operação, né, precisa dar algum bem em garantia, e aí por causa do seu sócio que está brigado com a esposa, ela não quer assinar a outorga lá, né, a anuência dela para dar uma garantia, e aí inviabiliza todo o negócio. Então assim, para esse tipo de empresa, acontece muito de se fazerem só sócios ali no regime da separação de bens. Mas o que pode ser interessante também para você numa situação dessa? Por que o regime de casamento é importante da gente analisar na due diligence? Porque você fala, por exemplo, assim, o seu sócio lá, ele é casado. Tá bom, vamos supor que você já tem empresa, a empresa já está rodando e ele quer entrar na empresa. Legal, mas ele é casado e você sabe que o casamento dele não está legal. Você vai colocar ele na sua empresa correndo o risco de que 1 ano, 2 anos ou até poucos meses a esposa dele vai se divorciar dele e vai pedir metade da sua empresa que você levou muito tempo para construir? Isso daí seria um fator de risco que, no caso, eu aconselharia a não fazer, sabe? No caso desse, assim, específico, meu amigo, ou você divorciar antes ou você não vira sócio. No máximo eu te contrato. Pode, né, pode ser até um modo aí de se fazer. Ao invés de você colocar ele como sócio,
coloca ele no cargo ali, por exemplo, de uma administração, e aí espera um tempo para ver se eles se divorciam, depois que se divorciarem, aí sim você coloca ele como sócio. Então, assim, são coisas que a gente pensa que parece besta, mas pode afetar muito a sua empresa, tá? Muito mesmo. No meu caso também tem gente que, por exemplo, o que seria relevante do regime de casamento, né? Para ver se a pessoa é casada, solteira, qual o regime de casamento. Tem gente que até aconselharia fazer isso, aqui ó, eu dando consulta de graça para você. Primeiro abre a empresa, depois casa. Porque se você abriu a empresa antes do casamento, é um bem particular seu, as suas cotas são particulares. E aí, em eventual divórcio, a pessoa não vai ter direito às suas cotas da empresa, nem o seu sócio ali, a esposa dele, enfim, marido, enfim, sócio que seja. Cônjuge lá do seu sócio também não vai ter direito, porque as cotas dele serão particulares dele. Nossa, mas você já está pensando e está ensinando como a gente enganar a pessoa que a gente vai casar? Não é isso, eu estou ensinando a você como se prevenir, porque principalmente hoje em dia, muitos dos casamentos que começam acabam em até 5 anos. Então você tem que pensar nesse tipo de coisa. O seu amor primeiro tem que ser com você mesmo, depois com os outros. Pelo menos essa é a minha filosofia. Por isso que a análise da due diligence, né, faz parte de ver o regime de casamento da pessoa com que a gente quer que vire nosso sócio. E aí nós vamos ver agora o segundo ponto, né, importante para a gente se analisar numa due diligence. Segundo ponto que a gente analisa na due diligence são dívidas pessoais, processos judiciais e ainda situação fiscal da pessoa. Por que a gente analisa esse tipo de coisa? Porque tudo isso pode afetar de uma forma ou de outra a empresa. De que jeito? Por exemplo, se a pessoa está devendo para uma outra pessoa, essa pessoa para quem ela está devendo a gente chama de credor, ou seja, ela tem um crédito a receber de tal pessoa. Seu sócio lá, vamos supor que seu sócio é o João. O João está devendo pro Carlos. O Carlos então é o credor do João. O que o Carlos pode fazer? No caso, não achou bens, não achou nada porque o João esconde um monte de coisa. O Carlos pode simplesmente pedir para penhorar as cotas do João na empresa. Ou seja, lembra aquele procedimento que se faz uma avaliação da empresa para ver o quanto que ela vale para extrair e fazer o pagamento para a esposa, por exemplo, que está se divorciando? Poderia acontecer a mesma coisa aqui para um credor. Ou então ao contrário, não precisa nem, ao contrário não, pode ser até feito de uma forma diferente. Ele pode penhorar as cotas, mas não querer o pagamento das cotas necessariamente. Ele pode falar, olha, eu quero que as cotas fiquem penhoradas em meu nome, ao invés dessa parte das cotas pertencerem ao João, elas vão ficar penhoradas e eu vou usufruir delas. A pessoa não vai virar sócio, mas por exemplo, o Carlos, que é o credor, poderia pedir para que recebesse os lucros, através de processo judicial, claro, pedindo processo, para que recebesse os lucros de direito do João até que seja quitada a dívida dele. Pode acontecer isso? Pode. Se o advogado da outra parte, do credor, for bom o suficiente para pensar nisso, pode acontecer sim. E aí muda toda a dinâmica da sua empresa aí. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Porque aí, mas o pior cenário mesmo seria no caso de que o credor vá e peça penhora e peça para liquidar a empresa. E aí você tem que pensar o quê? Olha, a empresa vai ter que pagar, vai ter que gastar para quitar a dívida do sócio? Isso não é certo. Porque o sócio é uma pessoa física, e a empresa é uma pessoa jurídica diferente dele. Então por isso que a gente tem que pensar também em ver quem que é o sócio. Acontece inclusive de empresas excluírem sócios que têm muitos problemas assim, porque esses problemas podem chegar na empresa e a empresa meio que fica com a responsabilidade de quitar a dívida desse sócio. E aí o que acabaria acontecendo no caso? O sócio provavelmente poderia ser excluído, ou ele teria um prazo aí para devolver esse dinheiro. Tem várias outras coisas que a gente tem que pensar. Tem formas da gente se preparar e proteger a empresa em caso disso? Tem. Tem formas, a gente faz até através de um planejamento empresarial aí, através da governança corporativa, reestruturação da empresa, tem muitas formas da gente fazer isso, tá? Mas é bom analisar isso
É bom analisar também dívidas tributárias da empresa, não, da pessoa, para ver se ela tem dívida tributária ou não. Não só isso, né? Não só para ver se ela tem dívida tributária, coisa que pode afetar a empresa, o patrimônio da empresa. Mas por quê? Nessa hora que a gente analisa dívida tributária e também situação fiscal, isso diz muito sobre a pessoa. A situação fiscal é diferente um pouco de dívida tributária. A dívida tributária, no caso, a pessoa já estaria devendo, ela já estaria ali, teria sido condenada em processo judicial tributário, ou mesmo que não tenha sido processo, simplesmente foi coisa da Receita, a pessoa não recorreu, enfim, né? E aí temos a situação fiscal. A situação fiscal quem faz também é o computador, tá? E aí a gente vai ver se a pessoa declara certos bens, como é que ela declara, como é que, né, como é que está feita ali a situação fiscal dela, porque isso diz muito sobre a pessoa. Agora imagine você colocar uma pessoa que a situação fiscal da vida dela é toda bagunçada, a documentação tudo desorganizada, declaração feita tudo errada, que pode dar problema. Se ela age assim no patrimônio próprio, pessoal, como é que você acha que ela vai agir dentro da sua empresa? Imagine você colocar essa pessoa num cargo de administrador, por exemplo. E aí tudo que ela faz de errado com ela, na vida pessoal dela, vai ser 10 vezes pior com a empresa. Por quê? Porque a empresa movimenta muito mais dinheiro. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, a análise de dívidas tributárias e análise da situação fiscal não serve apenas para ver quais são os problemas que isso pode trazer para a empresa, mas também para ver que tipo de pessoa o seu sócio aí, a pessoa que você pretende que vira sócio é. Porque assim, certeza, se ela é bagunçada assim, se ela não toma cuidado, faz tudo de qualquer jeito, sonega, enfim, tenta enganar o Estado ali descaradamente na vida pessoal, tenha certeza que dentro da sua empresa vai ser muito pior. E aí, né, os riscos são muito maiores, pode até causar dívidas gigantescas para a empresa, pode causar prejuízos pessoais a você. São inúmeras consequências que podem vir a surgir aí em decorrência dessas questões aí do seu sócio, das dívidas dele, da situação fiscal e de dívida tributária, tá bom? E aí nós vamos agora para ver qual que é o próximo ponto que a gente analisa na due diligence. Terceiro ponto que a gente analisa na due diligence é o que? A gente faz a pesquisa de outras empresas em nome da pessoa, para ver se essa pessoa, né, já foi sócia de outras empresas, para ver qual que é a situação dessas outras empresas. Por quê? O que a gente vai analisar? Da mesma forma que a gente analisa se a pessoa em si tem processo judicial, tem nome sujo lá no Serasa, se ela é devedora contumaz, para ver se ela tem pensão alimentícia, enfim. A gente analisa também uma série de processos, uma série de questões acerca das pessoas jurídicas do qual ele já foi sócio ou era sócio, enfim, porque a gente vê muita gente que é empresária, que abre uma empresa e aí por diversas razões a empresa fecha, fale, aí ele abre outra, aí ele faz sociedade com outro e vai nisso. De empresa a empresa que vai dando errado, ele vai fazendo a vida dele, tá? E o que a gente olha nessas empresas? Também a gente olha se está ativa ou se está inativa, qual que é o motivo de inatividade, qual que era a situação fiscal, se tinha dívidas tributárias, se tinha dívidas trabalhistas, se tinha dívidas relacionadas a questões ambientais, por exemplo. Enfim, tem uma infinidade de coisas aí que a gente pode analisar que também vai dizer muito acerca da pessoa com que quer virar seu sócio. Por quê? Que nem eu falei, tem muita gente, isso eu já via desde a época que eu era office boy em escritório de contabilidade, né, que eu trabalhei como office boy, auxiliar, enfim, muitos empresários que fazem o quê? Abrem uma empresa, faz tudo errado, não se importa fazer nada com legalidade, ele sabe que aquela empresa vai falir, ele vai lá, acaba, sonega, tudo tal, acaba com a empresa, abre outra e vive nesse ciclo, tá? E tem muita gente que além disso, uma hora ou outra, ele pega alguém que faz tudo certo, né, que quer realmente ter uma empresa ali e se aproveita dela, destrói a empresa dela, destrói a vida dela e ele segue a vida fazendo isso com outras pessoas, tá? É muito comum, por isso que a gente fala para tomar muito cuidado. Então, além da análise
da própria pessoa, a gente analisa também as outras empresas que aquela pessoa possui ou possuiu, tá? E pode acontecer também dessa pessoa cometer tantas ilegalidades como empresário que ela pode ser condenada a ter uma proibição de ser empresário. Então, se eu não me engano, essa proibição não é eterna, seriam 5 anos que a pessoa não poderia ser mais empresária, né? E aí isso pode acontecer também, tá? É até um pouquinho difícil a gente ver chegar nesse ponto, mas é mais porque as outras pessoas não vão atrás de punir essa pessoa que faz tudo errado. Mas acontece, tá? Então fique de olho também para ver se essa pessoa tem alguma proibição de ser empresária. Porque isso também, você vai colocar uma pessoa assim para ser sua sócia? Óbvio que não, que aí você está pedindo para dar errado, né? E por fim, nessa questão de ver se a pessoa tem outras empresas ou não, a gente olha também se a pessoa é MEI, se ela já foi MEI ou não. Por quê? Porque atualmente, pela regra atual, quem é MEI, quem é um microempreendedor individual, não pode ser sócio de outra empresa, não pode fazer parte do quadro societário, tá? E ser empresário em outra empresa. Por quê? Porque justamente a pessoa ser MEI é um benefício que o governo dá, aí que tem certas vantagens aí para a pessoa que está começando a trabalhar por conta, como autônomo, né, para ela engatinhar aí, começar engatinhando, até engajar e crescer e virar uma empresa, tá? Por isso. Tem outras razões também que foram criadas no MEI, que é mais para controle, para que o Estado possa aí te cobrar mais, né, controlar melhor sua atividade, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Fique atento também para ver se a pessoa que é seu sócio e que quer virar seu sócio tem um MEI aberto, porque se tiver, não vai ser possível, ela é proibida de virar sócio de outra empresa, certo? Então, isso são algumas das coisas que a gente olha, que a gente analisa na hora de fazer a due diligence para investigar o sócio. E aí agora o que eu vou falar em seguida vão ser contratos societários, contratos que a gente faz na hora de virar uma sociedade. E aí eu vou explicar certinho por que cada um dele é importante.